Paz do Senhor esteja com todos. Estarei narrando um sermão do pastor Alexander McLaren, Câmaras de Imagem. Ouçamos a narração. Então ele me disse: Filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro, cada um nas câmaras de suas imagens? Ezequiel 8:12. Isso faz parte de uma visão que veio ao profeta em seu cativeiro. Ele é levado em visão de sua casa entre os exilados no Oriente para o Templo de Jerusalém. Lá, ele vê em uma terrível série de representações de todas as formas de idolatria às quais o punhado que restava na terra estava se apegando. Lá encontra no umbral da corte a imagem do ciúme, a expressão generalizada para o agregado de idolatrias que havia despertado a ira do divino Deus da nação. Então ele vê dentro do templo 3 grupos representando as idolatrias de 3 terras diferentes. Primeiro, aqueles a quem meu texto se refere, que em alguma sala subterrânea, abobadada e sem janelas, curvavam-se diante de formas de animais pintadas nas paredes. Provavelmente eles eram os representantes da adoração egípcia, pois a descrição de seu templo pode ter sido retirada de qualquer livro de viagens no Egito nos dias atuais. É apenas uma imagem ideal que é apresentada a Ezequiel, e não um fato real. Não é de todo provável que todas essas várias formas de idolatria tenham sido encontradas a qualquer momento dentro do próprio templo, e todo o elenco da visão sugere que é uma imagem ideal e não a realidade com a qual temos que lidar. Portanto, o número desses idólatras era 70, os sucessores dos 70 que Moisés levou ao Sinai para ver o Deus de Israel. E agora aqui estão eles rastejando diante de formas brutas pintadas nas paredes em um buraco no escuro. Seu líder tem um nome que pode tê-los assustado em sua apostasia e sufocado suas orações em suas gargantas, pois Jazan-Yah significa o Senhor ouve. Cada homem tem um incensário em sua mão, sacerdotes autoconsagrados de divindades autoescolhidas. Envoltos em obscuridade, eles se contentaram com a antiga mentira: o Senhor não vê, ele abandonou a terra. E então, naquele sinédrio de apóstatas, chega, tudo desconhecido para eles, à luz da presença de Deus, e o olho do profeta marca o mal deles. Não tenho nada a ver aqui com os outros grupos que Ezequiel viu em sua visão. O próximo grupo eram os representantes das mulheres de Israel, que ao mesmo tempo falsos com sua feminilidade e com seu Deus, estavam participando das obscenidades e abominações inomináveis da adoração do Adonis sírio. E os próximos, que por seus números parecem ter a intenção de representar o sacerdócio, representam os adoradores que caíram sob o fascínio de uma idolatria oriental generalizada e de costas para a casa do Senhor se curvava diante do sol nascente. Todas essas falsas crenças se davam muito bem juntas. Seus adoradores não brigavam entre si. O politeísmo, por sua própria natureza e necessidade de ser, é tolerante. Toda a sua turba de deuses tem um entendimento mútuo e estão unidos contra o único que diz: não terás outros deuses além de mim. Mas agora, eu tomo esta visão em um significado que o profeta não tinha intenção de colocar nela. Não costumo fazer isso com meus textos, e quando faço, gosto de confessar francamente que estou fazendo isso. Portanto, tomo as palavras agora como uma espécie de símbolo que pode ajudar a colocar em uma forma pitoresca e mais marcante algumas verdades muito familiares e caseiras. Olhe para aquela câmara pintada de preto que todos nós temos em nossos corações, nas idolatrias que acontecem lá e no lampejo da luz repentina de Deus que marca no meio da idolatria. Viste o que os anciãos dos filhos de Israel fazem no escuro, cada homem nas câmaras de suas imagens? Pense na câmara escura e pintada que todos nós carregamos em nossos corações. Todo homem é um mistério para si mesmo e para seus semelhantes. Com reverência, podemos dizer uns dos outros o que dizemos de Deus: nuvens e trevas o cercam. Depois de todas as manifestações de uma vida,
permanecemos enigmas uns para os outros e mistérios para nós mesmos. Pois todo homem não é um tanto fixo, mas uma personalidade crescente, com possibilidades adormecidas de bem e de mal dentro dele, que até o último momento de sua vida pode se inflamar em desenvolvimentos totalmente inesperados e surpreendentes. Portanto, todos nós temos que sentir que, depois de todo o autoexame, existem profundezas terríveis dentro de nós que não sondamos. E depois de todo o nosso conhecimento um do outro, ainda vemos apenas a superfície, e cada alma habita sozinha. Há em cada coração uma câmara escura. Ó irmãos, há muitos, muitos poucos de nós que ousam contar todos os nossos pensamentos e mostrar o nosso eu mais íntimo aos nossos entes queridos. O lago mais prateado que jaz adormecido em meio à beleza, ele próprio, o lugar mais belo de todos, quando drenado, mostra lodo feio e lama imunda e todo tipo de abominações rastejantes no lodo. Eu me pergunto o que veríamos se nossos corações fossem, por assim dizer, drenados, e a camada mais profunda de cada coisa trazida à luz. Você acha que aguentaria? Bem, então vá a Deus e peça a Ele para protegê-lo de pecados inconscientes. Vá até Ele e peça-lhe para erradicar de você as travessuras que você não sabe que existem. E viva com humildade e autodesconfiança e sinta que sua única força é sustenta-me e serei salvo. Você viu o que eles fazem no escuro? Além disso, podemos tomar outra parte dessa descrição com violência, possivelmente permissível, como um símbolo de outra característica de nossa natureza interior. As paredes daquela câmara eram todas pintadas com formas de animais às quais esses homens se curvavam. Pela nossa memória e por essa faculdade maravilhosa que as pessoas chamam de imaginação, e por nossos desejos, estamos sempre pintando as paredes das câmaras mais íntimas de nossos corações com tais imagens. Esse é um poder terrível que possuímos e, infelizmente, muitas vezes usamos para idolatrias sujas. Não me debruço sobre isso, mas desejo deixar uma advertência muito séria e uma súplica, especialmente para os membros mais jovens de minha congregação agora. Vocês, rapazes e moças, especialmente vocês rapazes, prestem atenção no que pintam nessas paredes místicas, coisas imundas, como meu texto diz, coisas rastejantes e bestas abomináveis, apenas muitos de vocês estão traçando lá. Tome cuidado, pois esses números são indeléveis. Nenhum arrependimento irá obliterá-los. Não sei se até o céu pode apagá-los. O que você ama, o que deseja, o que pensa, você está fotografando nas paredes de sua alma imortal. E assim como hoje, milhares de anos depois que os artistas foram reduzidos ao pó, podemos entrar nos templos egípcios e ver as figuras em suas paredes, em todo o frescor de suas primeiras cores, como se o pintor tivesse largado o lápis há pouco. Assim, em seus corações, os males juvenis, os pecados de sua infância, as lascívias de seus primeiros dias, podem viver em formas feias que nenhuma lágrima e nenhum arrependimento jamais apagarão. Nada pode eliminar as marcas do que já foi. O que vocês estão pintando nas câmaras de imagens em seus corações? Obscenidade, coisas sujas, coisas mesquinhas, coisas baixas? Esse santuário místico dentro de você é pintado com figuras como as que foram expostas em algumas câmaras de Pompeia, onde os escavadores tiveram que cobrir as imagens porque eram muito sujas? Ou é como as celas do convento de San Marco em Florença, onde o santo e doce gênio de Fra Angelico deixou nas paredes nuas para ser olhado como ele imaginou, apenas por um irmão devoto em cada cela, imaginações de anjos e nobre, puros rostos celestiais que acalmam e santificam aqueles que o contemplam. O que você está fazendo, meu irmão, no escuro, em suas câmaras de imagens? Agora, olhe comigo brevemente para o segundo pensamento que extraio deste símbolo, as idolatrias da câmara escura. Todos esses 70 anciãos de barba grisalha que estavam se curvando diante dos deuses bestiais que haviam retratado,
tinham, sem dúvida, muitas vezes permanecido nos pátios do templo e ali faziam orações ao Deus de Israel com largos filactérios para serem vistos pelos homens. Sua verdadeira adoração era sua adoração no escuro. A outra era hipocrisia consciente ou inconsciente. E a própria câmara em que eles estavam reunidos, de acordo com a representação ideal de nosso texto, era uma câmara e, portanto, participava da consagração do templo. Portanto, a adoração deles era duplamente criminosa, pois era sacrilégio e idolatria. Ambas as coisas são verdadeiras sobre nós. A verdadeira adoração de um homem não é aquela que ele realiza no templo público, mas aquela que ele oferece naquela pequena capela particular onde ninguém vai além dele mesmo. Adoração é a atribuição de excelência suprema e toda a dependência do coração de uma determinada pessoa. E as pessoas ou coisas às quais um homem atribui a mais alta excelência e nas quais ele depende de sua felicidade e bem-estar, esses são seus deuses, não importa qual seja a sua profissão externa. Você pode descobrir o que eles são para você se você se perguntar e responder honestamente a uma ou duas perguntas. O que é isso que eu mais quero? O que é que faz meu ideal de felicidade? O que é aquilo sem o qual sinto que deveria estar desesperado? Em que penso de forma mais natural e espontânea quando a mola é retirada e meus pensamentos podem ir como quiserem? E se a resposta a nenhuma dessas perguntas for Deus, então não sei por que você deveria se chamar de adorador de Deus. De nada adianta orarmos no templo se tivermos um santuário subterrâneo escuro onde nossa verdadeira adoração é prestada. Ó, queridos irmãos, receio que muitos de nós, cristãos nominais ligados a igrejas cristãs, se apresentem diante dos homens como religiosos ortodoxos que mantêm esta capela particular onde fazemos nossa devoção a um ídolo e não a Deus. Se nossos verdadeiros deuses pudessem se tornar visíveis, que panteão eles fariam? Todas as formas repugnantes pintadas naquela cela desta visão teriam paralelo nas coisas rastejantes, que rastejam ao longo da terra baixa e nunca voam nem mesmo ficam eretas, e nas formas vis e bestiais de paixão às quais alguns de nós realmente se curvam. Honra, riqueza, distinção literária ou outra, as doces santidades do amor humano desonradas e profanadas por serem exaltadas ao lugar que o amor divino deveria ocupar, tranquilidade, família, apetites animais, luxúria, bebida. Esses são os deuses de alguns de nós. Aceite minhas pobres palavras e pergunte a si mesmo, não a quem você adora diante dos olhos dos homens, mas quem é o Deus a quem no íntimo do seu coração você se curva? O que você faz no escuro? Essa é a questão. A quem você adora lá? Sua outra adoração não é adoração de forma alguma. Não se esqueça de que todo esse desvio de amor supremo e dependência somente de Deus é como o pecado desses homens em nosso texto, no sentido de que é um sacrilégio. Eles haviam tomado uma câmara no próprio templo e a transformaram em um templo dos falsos deuses, porque cada pedra, se assim posso dizer, do tecido do nosso ser, carrega a marca de que foi colocada para fazer uma morada para Deus. A quem você deve adorar pelo testemunho da própria constituição de sua natureza e forma de seu espírito. Existe alguém além de um que seja digno de receber o dom inestimável do amor humano absoluto e completo? Existe alguém além de um a quem não passa de degradação e blasfêmia um homem se curvar? Existe algum ser além de um que pode acalmar o tumulto do meu espírito e satisfazer os anseios imortais da minha alma? Fomos feitos para Deus, e sempre que voltamos às esperanças, os desejos, as afeições, a obediência e aquilo que é a raiz de todos eles, a confiança que deve fixar e firmar nele para outras criaturas, somos culpados não apenas de idolatria, mas de sacrilégio. Cometemos o pecado do qual aquele folião selvagem na Babilônia era culpado, quando, em sua grande festa, na própria loucura de sua presunção, ele ordenou que trouxessem os vasos sagrados do templo de Jerusalém.
E o rei e seus príncipes e suas concubinas beberam neles e louvaram os deuses. Assim, tomamos o cálice sagrado do coração humano, no qual está marcado o manual de sinais do céu, reivindicando-o como de Deus, e o enchemos com gole temperado e entorpecente de nossas próprias sensualidades e males, e derramamos libações para deuses vãos e falsos. Irmãos, dê a ele o que é dele. E agora, por último, observe o súbito choque sobre os acovardados adoradores da luz reveladora. Aparentemente, a imagem do meu texto sugere que esses anciãos não conheciam os olhos que os fitavam. Eles estavam se abraçando no conceito "o Senhor não vê, o Senhor abandonou a terra". Nenhum dedo é levantado, nenhum sinal para os tolos adoradores de sua presença em inspeção, mas em severo silêncio ele registra e lembra. E isso precisa de muita flexão para torná-lo uma forma impressionante de colocar uma verdade solene. Há muitos de nós, infelizmente, que deveria ser assim, para quem é o menos bem-vindo de todos os pensamentos, que ali na porta está Deus e sua palavra. Por que deveria ser, meu irmão, que o pensamento devidamente abençoado de um olho divino repousando sobre você deveria ser para você como o pensamento do alvo de um policial para um ladrão? Por que não deveria ser a mais doce, calma e fortalecedora de todas as convicções: tu, Deus, me vês? A criança corre perfeitamente feliz pelo gramado desde que saiba que sua mãe a está observando da janela. E deve ser doce e abençoado para cada um de nós saber que não há escuridão onde os olhos do Pai nos veem. Mas, eu imploro a vocês, queridos amigos, não pensem em seu olho como o prisioneiro em uma cela pensa no orifício em algum lugar na parede, através do qual a inspeção ciumenta de um carcereiro pode a qualquer momento olhar para ele. Mas pensem nele, que conhece cada homem e ama ainda mais do que conhece, e contempla os males ocultos dos corações dos homens, a fim de que possa purificar e perdoar tudo o que vê. Um dia, uma luz brilhará sobre todas as câmaras escuras. Todos nós devemos nos manifestar perante o tribunal de Cristo. Você gosta desse pensamento? Você pode suportar isso? Você está pronto para isto? Meu amigo, deixe Jesus Cristo vir até você com sua luz. Deixe-o entrar nos cantos escuros de seus corações. Lance toda a sua pecaminosidade, conhecida e desconhecida, sobre aquele que morreu na cruz por cada alma, e ele virá, e sua luz, fluindo em seus corações, como raio de sol sobre roupas imundas, irá limpá-los e branqueá-los com seu brilho sobre eles. Deixe-o entrar em seus corações por sua penitência humilde, por sua fé humilde, e todas essas formas vis que você pintou em suas paredes, como quadros fosforescentes durante o dia, empalidecerão e desaparecerão quando o sol da justiça concura em seus raios, inunda em sua alma, não deixando nenhuma parte escura. Amém. Deus abençoe a todos. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, curta o vídeo e compartilhe para que este canal cresça e mais pessoas sejam abençoadas. Muito obrigado.